Olá, vamos mergulhar hoje num tema que é, nossa, fundamental para a vida das plantas. É muito comum a gente pensar em água de um lado e nutrientes do outro, né? Como se fossem coisas separadas. Mas a verdade é que eles estão, assim, totalmente conectados. Vamos explorar como a sede de uma planta pode literalmente deixá-la faminta, principalmente por um nutriente essencial, o nitrogênio. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Afinal, por que uma planta que está com sede também passa fome? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela uma teia de eventos fisiológicos super complexa e de verdade fascinante. A falta de água não só desidrata a planta, ela dispara uma verdadeira crise de nutrição lá dentro. E é essa crise que a gente vai desvendar agora. O ponto central de tudo é esse. A água não serve só para matar a sede da planta, sabe? Ela é absolutamente essencial em cada etapa do processo de nutrição com nitrogênio. Pensa só, desde o movimento do nutriente lá no solo, passando pela absorção nas raízes, até ele ser usado lá no interior das células, a água está em tudo. Então, se falta água, o que acontece é um efeito dominó que afeta a nutrição inteira. Então, vamos começar pelo começo, né? O solo. Antes mesmo da planta sequer tentar pegar alguma coisa, a seca já cria a primeira grande barreira. Vamos entender como é que o nitrogênio, mesmo estando lá, presente no solo, se torna basicamente inacessível quando a terra seca. Imagina a água como se fosse a estrada por onde os nutrientes viajam até as raízes. Quando essa estrada seca, o tráfego simplesmente para. A mobilidade dos íons de nitrogênio ali na solução do solo diminui de um jeito drástico. Sem esse veículo, o nutriente não chega até a raiz. Pronto, a primeira porta da nutrição já se fechou. E olha, para o nitrato, que é a principal forma de nitrogênio que a planta usa, a situação é ainda mais crítica. Ele depende de um mecanismo chamado fluxo de massa. Pensa numa esteira rolante. A planta transpira lá nas folhas e isso funciona como um motor que puxa a água do solo para cima. Essa corrente de água acaba trazendo nitrato junto, de carona. Agora, se a planta fecha os poros para economizar água, essa esteira para. E aí o fornecimento de nitrato é cortado ali mesmo, na fonte. Agora, o que é bem interessante aqui nessa comparação, a gente vê que o nitrato, por depender do fluxo de massa, é o mais afetado de todos. Mas o amônio também não sai ileso, não. Ele se move por difusão, que é um processo mais lento, sabe? De onde tem mais para onde tem menos. Só que no solo seco, esse caminho fica todo tortuoso, quase intransitável. É como tentar nadar em areia movediça. O movimento fica lento demais. No final das contas, as duas formas de nitrogênio acabam sofrendo. E tem mais um problema, que é puramente físico. Conforme o solo vai secando, ele encolhe, que nem uma esponja ressecada. Isso cria uns espacinhos de ar, umas lacunas, entre as partículas do solo e as raízes. Aquele contato direto, que é essencial para a absorção, ele é literalmente quebrado. É como ao tentar beber água de um copo sem encostar a boca nele. A raiz simplesmente não consegue mais alcançar o que ela precisa. Bom, até agora a gente viu o problema do lado de fora da planta. Mas e a porta de entrada? Agora o nosso foco muda para dentro. O problema não é só o nutriente não chegar. A questão é que o próprio sistema de raízes começa a se desligar, a ficar inativo por causa do estresse da seca. Essa cascata de falhas aqui é bem clara. Primeiro, a planta para de gastar energia com raízes finas, que são justamente as mais eficientes para absorver nutrientes. Segundo, a respiração celular diminui. Menos respiração significa menos energia, ou seja, menos ATP. E por fim, o passo 3, sem energia, aquelas bombas que jogam o nitrogênio para dentro da célula simplesmente param de funcionar. É um colapso que acontece em 3 atos. E esse ponto é fundamental, viu? A absorção de nutrientes não é um processo passivo, de jeito nenhum. Ela exige energia. Sem ATP, a raiz perde a capacidade de absorver o nitrogênio de forma ativa. É como se a porta tivesse trancada por falta de energia para girar a chave, mesmo com o nutriente ali, do lado de fora, esperando para entrar. Ok, a gente superou a barreira do solo e a barreira da raiz. Poderíamos pensar que o pior já passou, certo? Errado. Mesmo aquele pouquinho de nitrogênio que consegue entrar na planta agora, vai enfrentar uma crise de logística e de metabolismo lá dentro. O problema, na verdade, só está ficando mais profundo. A principal defesa de uma planta contra a seca é fechar seus poros, os estômatos, para não perder água. Só que isso tem um custo gigantesco, porque ao fazer isso, ela também desliga o motor que puxa a água e os nutrientes do solo. O xilema, que é o elevador interno da planta, praticamente para de funcionar. Sem água subindo e sem gás carbônico entrando, a fotossíntese despenca. A fábrica de energia e de carbono para de produzir,
E aí todo o metabolismo da planta entra em pane. Então vamos resumir a situação interna. A planta fica presa num ciclo vicioso. Ela absorve menos, o pouco que consegue absorver não é transportado direito para onde precisa, e o que finalmente chega no destino não pode ser usado, por falta de energia. É uma falha em múltiplos níveis, um problema atrás do outro. E o problema vai até o nível bioquímico. Pensa no metabolismo como uma linha de montagem. Para transformar o nitrato em algo que a planta possa usar, ela precisa de uma enzima super importante, a nitrato redutase. Sob estresse hídrico, a atividade dessa enzima cai lá no chão. É como se os operadores da linha de montagem parassem de trabalhar, deixando a matéria-prima acumulada, sem uso. E para completar o cenário, a seca também afeta os aliados da planta que vivem no solo. Os micróbios, que são responsáveis por decompor matéria orgânica e liberar nitrogênio, também sofrem com a falta de água. A atividade deles diminui, o que reduz ainda mais a oferta de nitrogênio disponível. Ou seja, a crise não é só dentro da planta, é em todo o ecossistema ali ao redor dela. Depois de toda essa viagem pela fisiologia da planta, vamos ver como isso se traduz na prática, no que realmente importa: a saúde e a produtividade. Quais são os sinais que a gente vê do lado de fora dessa fome que fica escondida pela CID? Os sintomas são bem clássicos e podem até enganar, viu? Crescimento lento, folhas amareladas, qualquer um diria que é falta de nitrogênio. E mas o ponto-chave é entender a causa real do problema. Muitas vezes, o nutriente está no solo. A causa primária é a falta de água, que funciona como a chave que dá acesso a todo esse nitrogênio. Isso aqui, olha, isso leva a uma das conclusões mais importantes na agronomia. Não adianta nada, mas nada mesmo, aplicar fertilizante com nitrogênio em um solo que está seco. Se a planta não tem água para transportar e para metabolizar esse nutriente, ele simplesmente não vai ser aproveitado. A eficiência da adubação despenca. E para fechar, essa imagem de dois pilares resume tudo perfeitamente. A verdade é que água e nitrogênio são como pilares inseparáveis da produtividade. Quando falta água, não é só a hidratação que é afetada, é todo o sistema de absorção, de transporte e de uso do nitrogênio que entra em colapso. Pensar em um sem o outro é, basicamente, ignorar como uma planta realmente funciona.